Glória a Deus. Nós vamos dar sequência à abordagem de Gênesis. Vamos dar sequência à abordagem de Gênesis, capítulo 9, que a gente já começou a fazer Gênesis 9, parte 1. Vai para o YouTube assim. E o tema. E agora vamos para a segunda parte da abordagem. Eu já li o capítulo 9 todo de Gênesis. Vamos agora para a segunda parte de Gênesis capítulo 9. É a sequência da abordagem. Na primeira parte, eu até sugeri para Luciano Ricardo, que quem faz essa ação para nós, com muito amor e carinho, um abraço para a Lu. Eu sugeri lá para ele o tema que não é uma questão como foi que eu coloquei? Não é uma questão de observar ou guardar a lei. Eu sugeri algo assim. Deixa eu conferir aqui para dizer a vocês. Como vai para o YouTube, rádio. Como vai para o YouTube, Acorda a Bênção. Como vai para o YouTube, Acorda a Bênção. Eu sugeri para ele assim. Não é viver o Velho Testamento, é viver a palavra de Deus, igual o Evangelho. Sugeri para ele colocar esse tema, quando ele postar a mensagem a abordagem do capítulo 9 de Gênesis, a abordagem que eu fiz, não é? Desse capítulo, em especial o versículo 4. E nós vimos isso no Concílio de Jerusalém sobre a questão do sangue do animal, do não comer sangue. Explicamos isso aqui. Aí você quiser aprender sobre esse assunto, você escuta ou o programa inteiro aqui no YouTube Rádio Acorda a Bênção ou apenas a ministração no YouTube Acorda a Bênção. Volto a dizer que o YouTube Acorda a Bênção é o YouTube da ministração da palavra. Tem... no YouTube não tem, não. Tem no Instagram. No YouTube, Acorda a Bênção só tem a ministração da palavra. No Instagram é que tem o programa, abertura, a live só da ministração, depois eu saio, volto para ter só oração no Instagram. E no Instagram tem esse movimento da minha pré-candidatura a deputado federal. Por isso que eu estou querendo que vocês sigam o Instagram Rádio Acorda a Bênção, para ter o programa do começo ao fim. Outro princípio que nós vamos abordar, porque eu tenho dito aos irmãos que a leitura do Velho Testamento é imprescindível, é importante. É absurdo, mas tem pastores que não querem saber do Velho Testamento. Eu não entendo como é que a turma se diz crente, pastor, teólogo, sei lá o quê, e despreza a palavra de Deus. Eu não entendo. E entendo. Quando eu abordei Apocalipse, eu disse aos irmãos que não nos iludamos, porque a besta que surgirá da terra, ela que servirá a besta que surgiu do mar, ela que é a mãe das meretrizes, a Babilônia e tudo mais, não se iludam que seja um sistema religioso ateu, um sistema religioso herege. Paulo disse que os falsos profetas surgirão do meio de nós. Então, essa turma aí que recebe o título de protestante evangélico, e supostamente até cristão, tem potencial para ser um agente do anticristo. Por quê, pastor? E eu digo isso por quê? Porque ser cristão, eu já disse nas minhas abordagens que não existe cristão meio termo. Ser cristão é ser seguidor de Cristo. Não existe cristão kardecista, cristão maometano, cristão
shintoísta, cristão Hare Krishna, cristão maometano, né? Cristão, não existe. Cristão católico romano, não existe. Não estou ofendendo a religião de ninguém. Porque ser cristão é seguir a Cristo. Não existe cristão meio termo. Ser cristão é seguir a Cristo. Se não segue a Cristo, não é cristão. Eu tenho colegas pastores que acham que ser cristão é todo mundo é cristão. Tem uma religião é cristão. Não, não é. Os discípulos foram chamados pela primeira vez cristão em Antioquia por causa de um crive que eles passaram sem saber que estavam passando. Os discípulos foram chamados de cristãos em Antioquia porque eles lembraram aos moradores de Antioquia. Quem nasce em Antioquia é o quê? Procura aí ver e manda para mim. Manda para mim aí na live mesmo. É porque depois que surge esse negócio de live, o pessoal não quer saber do WhatsApp mais não. É tudo amostradinho. Manda para mim então aí na live. Quem nasce em Antioquia, pesquisa aí para mim. É o quê? Os cristãos em Antioquia os discípulos em Antioquia foram chamados de cristão pela primeira vez porque eles lembraram Jesus aos moradores de Antioquia. Então, ser cristão não é para todo mundo assim. Quem quiser ser, seja. Na casa do Pai há muitas moradas, disse Jesus. Na casa do Pai há muitas moradas. Se fosse assim, ele nos teria dito. Então, a vaga para você que quer ser cristão. Quando eu digo que não é para todo mundo, assim, não é todo mundo que é cristão. Porque ser cristão é seguir a Cristo. E seguir a Cristo é a palavra de Deus ter proeminência, ter primazia, ter vez e voz em nossa vida, e só ela ser a nossa única regra de fé e prática, a Bíblia Sagrada. Só ela ser a nossa regra de fé e prática. Isso é ser cristão, seguir a Cristo. E quando a gente lê o Velho Testamento, nós encontramos princípios divinos que são irrevogáveis. Irrevogáveis. Os princípios divinos são irrevogáveis porque Deus não muda. Eduarda. Olha aqui, tem gente nova no YouTube, eu nem sabia, tá vendo? Obrigado, Eduarda, pela assistência. Na Bíblia, quem nascia em Antioquia era chamado de Antioqueno. Olha, gostei, obrigado. Tá vendo aí? Os discípulos foram chamados pelos antioquenos de cristãos, porque eles refletiam Jesus. Eles lembraram Jesus. Então, ser cristão não é para todo mundo, não. Não é para todo mundo, falta dizer, é para todo mundo. Mas está entendendo o que eu estou dizendo? Eita, que enrolada a medonha, pastor. Está entendendo? Ser cristão é seguir a Cristo. Porque não existe cristão meio termo. Eu vou repetir isso de novo, né? Pelo amor de Deus. E a questão do Velho Testamento, Eduardo Silva, amém. É Eduardo Silva, desculpa, filho. Desculpa, porque o meu retorno aqui no YouTube, desculpa, filho. Está muito clarinho. Eu estou precisando de outro monitor, mas também o pastor pede demais, misericórdia. Mas se você me ofertar, eu compro. Aí está bem clarinho, está distante, Eduardo, desculpa. Eduardo, e esse óculos é para perto, não é para longe, aí se eu boto ele fica pior ainda. Desculpa, Eduardo. Eduardo Silva, desculpa, filho. Eduardo Silva, ele que deu a informação para mim que quem nasce em Antioquia é antioqueno, não é isso mesmo? Então, pronto. Obrigado, filho, viu? Olha aí, Atos capítulo 11, você está rochedo. Atos capítulo 11, verso 26. Obrigado. E ele botou uma informação muito massa aí. Mas vamos voltar aqui na palavra. Mas muito massa essa informação que ele colocou aí. Valeu, Eduardo. Viu? Em nome de Jesus. Aí, a leitura do Velho Testamento. Tem igrejas que não querem ler o Velho Testamento. Não porque diz que é velho, não porque é antigo. Meu irmão, se a gente não lê o Velho Testamento, como a gente vai referendar
os princípios do Novo Testamento. Porque o Novo Testamento, é importante entender essa hermenêutica. O Novo Testamento é a versão original dada por Jesus e pelos apóstolos do Velho Testamento. O grande problema que é registrado no Novo Testamento e é registrado na história extra-bíblica, como nos dias de hoje, é que os homens têm torcido os princípios de Deus. Quando Paulo diz lá em Romanos que mudaram a verdade de Deus em mentira, é isso também. O contexto de Romanos, capítulo 1, nós já vimos que se coaduna com o período pré-diluviano, se coaduna com o capítulo 11 de Gênesis, que eu já convidei vocês para não perderem essa abordagem, como não perder a abordagem do capítulo 12, mas se coaduna com essas pontualidades que eu estou dizendo aqui na história bíblica, inclusive. Então, o que acontece? Silvia também pesquisou e conferiu aí, antioquenos. O que acontece? Ao longo do tempo, os homens têm deturpado a palavra, têm torcido a palavra. Eu já expliquei que distorcer é pegar o que está reto e entronchar. Eu aqui tenho distorcido, porque tenho pego um bocado de coisa errada e ensinado direito. Ao longo do tempo, e hoje, que acontece muito nas igrejas evangélicas, inclusive, a turma está torcendo a palavra, entronchando. A lei, ela foi abrogada não por Jesus, mas pelos homens. Jesus disse, eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir. Não é? E quando diz lá em Lucas 16 que a lei e os profetas duraram até João, porque a lei nunca foi dada para salvar o homem. A gente aprendeu isso lendo as epístolas de Paulo. A lei nunca foi dada para salvar o homem. A lei foi dada para que o homem perceba que ele é pecador. E aí Paulo diz, eu não conhecia o pecado, foi a lei que disse que era pecado. A lei, ela não inventou pecado. A lei só fez dizer, isso é pecado. A lei é a palavra de Deus. E aí é importante ter isso na cabeça sempre, irmãos. Que Salmo 119, versos... Os primeiros 10, 11, 12 versículos. Os sinônimos que encontramos ali para a palavra de Deus. Lei, mandamento, estatuto, testemunho. E no Novo Testamento, este sinônimo no Novo Testamento, a palavra é dado evangelho, que na sua forma substantiva é norma, doutrina, na sua forma adjetiva é boas novas, mas é tudo palavra de Deus, porque você confere lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, né? Deixa eu conferir aqui, que quem não for obediente ao evangelho de Jesus, por castigo, padecerá eterna perdição. Quem não for obediente ao evangelho de Jesus, por castigo, padecerá eterna perdição. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9. Amém? Então veja que o evangelho de Jesus é a palavra de Deus. Por isso que a nossa abordagem tanto no Novo Testamento que nós terminamos, se você for para o YouTube Acorda a Benção, que é diferente aqui do YouTube Rádio Acorda a Benção, onde tem as ministrações, você vai perceber que tem lá a abordagem de Mateus a Apocalipse. De Mateus a Apocalipse. Foi quando eu comecei a explorar esse negócio de Facebook, Instagram, YouTube, aí tá lá.
Já era para estar fazendo isso há muito tempo. O Edson Julião, meu amigo, me sugeriu, e eu que era travado com isso, até que Jesus tirou a trava. Não é? E aí eu entrei nessa vibe de live. Porque antes, inclusive, só era áudio, né? Agora tem imagem. Eu penso que acabou muito com a magia do rádio. Né? Mas quem queria estar na televisão, como já estivemos na televisão, Acorda Bênção na TV, então fazer live tornou-se uma coisa, né, normal, tranquila. E aí nós pontuamos na primeira abordagem do capítulo 9 sobre a ingesta do sangue, abordamos sobre isso, aí você assiste lá. E agora nós vamos pontuar aqui, apesar do meu tempo já estar avançado, tendo em vista que o programa termina de 1 hora e o pastor tem muitos compromissos neste dia, nós vamos abordar aqui, louvado seja Deus, a questão do arco. O arco de Deus. Falar em arco de Deus, deixa eu ver. Ah, pá, que pena. Não. Vocês, eu não vou deixar assim, não. Vocês que estão no Instagram e no Facebook vão ver também. Dia desses, estava chovendo muito, como está chovendo aqui na região metropolitana. E eu bati uma foto do arco-íris, a coisa linda demais. Vai estar em vídeo. Foi um vídeo que eu fiz. A pena que não está horizontal. Mas dá para ver aí já aí na tela do... Ah, que pena. Dá para ver aqui, ó, na tela do Facebook. Tá vendo aqui? Eu vou abrir o vídeo. Tá vendo aqui você do Instagram, ó? No YouTube dá para ver? No YouTube não dá para ver, não. Tá vendo aqui o arco-íris? Que coisa linda. Eu vou mostrar, irmão. Vamos com calma. Eu vou mostrar o pessoal do Face. Vou mostrar o pessoal do Face. Tá vendo aí o arco? Deu para ver? Deixa eu mostrar aqui o pessoal do Instagram. Tá vendo aí o arco-íris? Coisa linda. E tinha 2, viu? Bem grande, irmão. Bem pertinho de mim. Ah, não, mas vocês do YouTube... Ah, não, ficou melhor assim. Assim ficou melhor de ver. Olha, você do Facebook. Ó, você do Instagram. Tá vendo? Ó, do Instagram ficou melhor de ver, não foi? No YouTube, vocês vão ver a imagem aí em tempo real. Que coisa linda isso é. Né? Bonitão ele estava, viu? Bonitão. Que o pessoal chama de arco-íris. E que de íris não é nada. Íris é uma deusa da mitologia grega. O arco é de Deus. Amém? Vamos falar sobre isso aqui. Olha aí do YouTube. Eita, antes que saia. Olha aí que coisa linda. Deixa eu repetir. Olha que coisa linda. Meu Deus. Não, é extraordinário. Olha, tá vendo que tem 2? Um bem aceso, né? E o outro menos aceso. Olha. Que coisa linda. Né? Eu consegui registrar esse momento. Eu ia bater uma foto, mas aí eu estava na linha com os irmãos e aí não deu para bater a foto. Aí eu fiz um vídeo. Mas vocês viram o arco? Pronto. O arco aí não é de íris, o arco é de Deus. Esse arco, Deus disse que, veja só, versículo de número 12. E disse Deus, este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco, o arco de Deus, não é o arco de íris, tenho posto na nuvem, será por sinal do concerto entre mim e a terra. E não, então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei,
para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: este é o sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Qual foi o concerto de Deus? Deus havia dito a Noé que não mais destruiria a terra por causa do homem, que não mais amaldiçoaria a terra por causa do homem. Nós vimos isso. Não é? Que Deus não mais amaldiçoaria a terra por causa do homem. E aí nós vimos em Apocalipse, é porque as pessoas dizem assim: o mundo não vai ser mais destruído com água, não. O mundo vai ser destruído com fogo. Não, a terra não vai ser mais destruída com fogo. Não vai ser. Porque no juízo final, céu e terra vão desaparecer. Céu e terra vão desaparecer. A terra, no período do milênio, obviamente Deus vai dar uma garibada nela, né? Porque a grande tribulação destruirá muita coisa. Na grande tribulação, terça parte do mundo vegetal será queimado, terça parte da água potável estará contaminada, então a terra vai estar um caos. A batalha do Armagedon vai ter ali a sua iniciação, não é? Então vai ser muito explosão, muito prédio derrubado, muito sangue, vai ser uma coisa catastrófica, já dissemos. A terra vai estar um caos. Você tira aí pela faixa de Gaza, como ela está por conta das guerras, não é? Você tira aí quando acontece, você tira aí a Venezuela mesmo, o terremoto que teve. Como está a Venezuela? Como está a Ucrânia por conta dos bombardeios, né, sofridos pela Rússia? Aí você faz um recorte, né, como está a Ucrânia nos lugares bombardeados, como está a Venezuela, como está a faixa de Gaza, o que as guerras têm causado, o que as catástrofes naturais têm causado. Quando acontece, por exemplo, o período de chuva nos morros da região metropolitana, quando as barreiras desabam, quando há os alagamentos, o caos está instalado, não é? O terremoto no México, na Guatemala, de 7 graus, obrigado por me lembrar. Veja como ficam as estruturas. Não é? Veja como ficam as estruturas. Tem gente que vivencia isso sem estar nesses lugares. Eu tenho pessoas que ainda estão desabrigadas porque suas casas foram destruídas porque desceram junto com a barreira e outras a barreira caiu por cima. Para você ter ideia, a grande tribulação vai ser esse caos em grandes proporções. O mar, diz a Bíblia, vai como que se transformar em sangue, igual a praga que houve no Egito. Não é? Então, terça parte da água potável vai estar contaminada, terça parte do mundo vegetal vai estar queimado. No Canadá está tendo incêndio e agora o presidente dos Estados Unidos está até taxando o Canadá por conta da fumaça que está chegando nos Estados Unidos e o dano que está causando aos americanos. A respiração dificulta, enfim. Então, a grande tribulação vai estar... a gente fala de cenário apocalíptico, mas Apocalipse não é tragédia, Apocalipse é revelação. Eu disse isso na introdução de Apocalipse. Então, a terra não vai ser destruída com fogo, muito menos com água, até porque o céu e terra vão desaparecer antes do juízo final. Amém?
ante o juízo final. A turma fica dizendo que a terra vai acabar com fogo porque é papagaio. Escutam dizer e sai repetindo. Nós vimos, né? Observe aqui, em Apocalipse, quando aconteceu o juízo final, louvado seja o nome do Senhor Jesus, capítulo 20, verso 11. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Isso aqui é depois do milênio. Isso aqui é capítulo 20, verso 11 de Apocalipse, é depois do milênio. Eu já expliquei, eu só vou recapitular, né? Porque foi a abordagem de Apocalipse. O milênio será como que o Éden desencantado, porque o milênio, para nós que fomos arrebatados, quem participar da primeira ressurreição, e é importante cuidar de participar da primeira ressurreição, a primeira ressurreição dar-se-á com a volta de Jesus. Quem morrer até Jesus voltar servindo a Deus, vai ser ressuscitado, porque aí, servindo a Deus, morrendo, dorme em Cristo. Por isso que é importante viver com Jesus para poder morrer com Jesus. Se você está me assistindo, me ouvindo, me escutando, e ainda não é convertido ao Evangelho de Jesus, se converta com muita pressa. Jesus está voltando e a gente não sabe o dia nem a hora também que a gente vai. E para participar da primeira ressurreição, é necessário que tenha dormido no Senhor. E dormir no Senhor é partir para a eternidade alinhado com Jesus, em aliança com Jesus, em comunhão com Jesus, servindo a Jesus. Ser cristão autêntico. Ser cristão autêntico, não estou falando de perfeição, mas eu estou falando dessa busca em fazer a vontade de Deus, esse empenho em ser agradável a Deus, esse empenho em fazer a vontade de Deus, de afeiçoar-se de Cristo, de projetar Cristo nas atitudes, nas ações, no comportamento, na linguagem, nos princípios, nos valores. Eu tenho dito às pessoas, você acha que eu estou entrando nesse movimento para fazer besteira, para fazer coisa errada? Não. Eu tenho 55 anos, vou fazer 56, estou mais perto de continuar, fora a saúde, que não anda muito boa, e sem contar que Jesus está voltando. Cara, eu estou perto de me encontrar com o portal da eternidade. Tu acha que eu vou estar fazendo besteira? É tempo de conserto para mim. Mas é tempo de conserto também para você que é jovem, que é saudável, aleluia, porque para morrer basta estar vivo. Uma vez perguntaram a um cidadão de 100 e poucos anos qual o segredo de viver tanto. Ele disse, não morrer. Eu achei engraçado, e é verdade. Qual o segredo da longevidade? Não morrer. Minha avó, que tem 104 anos, glória a Deus, está perto dos 105, ela faz em setembro, igual a mim. Ela faz dia 10, eu faço dia 22 de setembro, eu faço 56 anos. Ela diz que para morrer basta estar vivo. Voinha diz, está bem xoxinha ela, meu Deus. Orem por ela. Orem por ela. Na verdade, então não é época de estar... Se não é para mim que né, estou vivo, do que estou vivo, não, que estou vivo, né? Graças a Deus. É tipo assim, é para você que é jovem, é isso que eu quero dizer. Se para você que é mais jovem que eu, não é tempo de estar brincando com a vida cristã, não é tempo de brincar com a vida cristã, é tempo de levar a vida cristã a sério. Procure levar a vida cristã a sério. Para você que é jovem, imagine para mim, que vou fazer 56. Aleluia. Não é tempo de estar só correndo atrás de bênção. Aliás, nunca é tempo de estar correndo atrás de bênção. Até porque se você viver a vida cristã para ir morar no céu, você vai trilhar um caminho que a bênção vai lhe alcançar. O caminho de priorizar o reino de Deus e a sua justiça, o caminho da oração, do jejum, da leitura, da mão na obra, do acendimento espiritual, do enchimento do Espírito Santo. Você vai trilhar o caminho da santificação, do temor. E aí... Você está correndo atrás de bênção daqui para lá,
para cá. A bênção vai alcançar você, conforme está escrito em Deuteronômio, capítulo 28. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Amém? Para morrer em Cristo, para dormir em Cristo, precisa estar vivendo em Cristo. Como disse Paulo escrevendo aos Gálatas, os gauleses, né? Já que a gente falou de quem nasce em Antioquia, é antioqueno. Os gauleses, Paulo escreve aos irmãos em Gálatas: andai em espírito para que vivais em espírito. Ou viver em espírito para que andeis em espírito. Viver para andar, a continuidade. É no gerúndio. É no gerúndio. Estava conversando um dia desse com um colega que consagração é diferente de jejum. Jejum é um momento, é periódico, a gente faz um jejum de algumas horas. Consagração não, consagração é o tempo todo, é a vida. Não existe uma hora de consagração, meio-dia, 12, não. Consagração é a vida, é a dedicação. Então, quem quer ir morar no céu, procura viver uma vida consagrada. Consagrada. E quando eu falo de consagração, não estou falando, eu já expliquei, de jejum, e muito menos de enclausuramento. Jejuar não é se enclausurar. Alguém pode digitar isso para mim no YouTube, porque no Instagram apaga. A não ser que depois da live escreva. Consagrar-se não é enclausurar-se. Alguém pode escrever isso aí? Consagrar-se não é enclausurar-se. Tipo, me isolar do mundo. Entrar em um convento evangélico, católico, sei lá o quê. Muito menos esse. Ficar só dentro da igreja. Ficar só dentro da igreja, como Samuel, quando pequeno, que a mãe entregou ele para o sacerdote. Consagração não é isso. Consagração é você viver em função do Senhor. Não é você também deixar de trabalhar, de estudar, de ter a sua vida secular. Ninguém vai escrever isso aí não no YouTube, não? Que consagrar não é se enclausurar. Ninguém vai escrever isso aí no YouTube, não, pelo amor de Deus. Ou já saíram. Não, tem 13 pessoas assistindo no YouTube. O YouTube me denuncia. Só não diz quem é, mas diz que tem 13 pessoas. Entraram 34, saíram, só ficou 13. 21 foi dormir. Saiu. Ah, ficou interessante. Mas tem 13 assistindo. Não é? Pelo amor de Jesus. É bom que tivesse aí 56. Né? Que é a minha idade que eu vou fazer. Escrever aí. Consagrar não é enclausurar. Eu não vou escrever, não. Eu vou esperar que alguém escreva na live. Vou esperar. Mas também não vou deixar de falar, não. Mas eu queria que alguém escrevesse. Amém, benção? Para poder dormir no Senhor. Para poder dormir no Senhor. Porque dormindo no Senhor, quando acontece... deixa eu falar da outra parte também, né? Porque Paulo diz que a trombeta vai tocar e os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro, mas os que estiverem vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos. Será transformado num abrir e fechar de olhos. Então, para ser transformado, tem que estar na mesma dimensão exigida para poder dormir. Hã? Deise Albuquerque, dá para escrever então aí, Deise? Consagrar não é enclausurar. Quem escreveu? Elizabeth, eita glória, olha aí. Consagrar não é enclausurar. Muito bem, Elizabeth. Só não vou lhe mandar um confeite, porque daqui que esse confeite chegue na Suíça, vai ser ruim. Amém. Pode escrever no Instagram também, Valéria. Pode escrever. Não fica salvo, mas pode escrever. O bom é vocês que estão no Instagram depois voltarem e fazer os comentários também, tá? Então, para dormir no Senhor, tem que andar nessa dimensão. E para ser transformado no abrir e fechar de olhos, tem que
que estar nessa dimensão, tem que estar, tem que viver esta dimensão. E não pode estar deixando para depois, porque depois pode ser tarde demais. Entende qual é o foco aqui do Acorda Bênção? Entende a importância de ampliar o Acorda Bênção? Para que a mensagem assim seja pregada, dita, escutada. Além do trabalho que a gente faz ao longo desses anos todos, com a ajuda de vocês, irmãos, que é curativo, que é visita, que é entrega de cesta básica, que é vindicações, que a gente já comentou aqui na abertura do programa. Ampliar isso, mas, sobretudo, levar este evangelho de forma que ele deve ser levado, sem estar puxando brasa para a minha sardinha, puxar brasa para a sardinha de Jeová, de Deus, de Jesus. Fazer as pessoas serem crentes em Jesus, como ele disse, para fazermos as pessoas discípulos dele e não da gente. Porque esses discipulados que estão acontecendo por aí, me desculpem, são discipulados para ensinar as pessoas a serem crentes denominacionais e não serem crentes em Jesus. Ser crente daquela denominação, por causa daquela regra, daquela norma, e que tem que ser assim, tem que ser assado. Por outro lado, já tem pessoas que ficam procurando congregar em um lugar que se adeque a elas. Eu quero uma igreja que eu possa fazer isso. Outros dizem, não, eu quero uma igreja que seja mais rígida. Aí nem é da rígida, nem é da flexível. Você tem que ser crente, como diz a Escritura. Independente de onde você estiver congregando. Você tem que ser crente, como diz a Escritura. Jesus disse, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão em seu interior. Porque eu volto a dizer, não é a denominação, não é o pastor, não é a convenção, não é o concílio, não é nada nem ninguém, fora a palavra de Deus, que diz o que é certo e o que é errado. Quem diz o que é certo e errado é a Bíblia. A Bíblia é o único instrumento aferidor da verdade. Escreve também isso aí no YouTube, porque fica registrado. Escreve aí, Elizabeth ou Silvia, que já acabou de escrever, que consagrar não é enclausurar. Escreve aí. A Bíblia é o único instrumento aferidor da verdade. A Bíblia é o único instrumento aferidor da verdade. Ou a palavra de Deus, como queira, porque a Bíblia é um conjunto de livros, né? De livros sagrados, de Gênesis a Apocalipse. Amém? João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O único elemento que nos santifica por abstinência é a palavra de Deus. O único que nos santifica por purificação é o sangue de Jesus. É muita coisa para escrever. Então vá ouvindo e se quiser escrever, escreve. Repita aí, pastor. Eu repito. O único elemento que nos santifica por abstinência é a palavra de Deus. O único elemento que nos santifica pela purificação é o sangue de Jesus. Aleluia. Temos que viver esta dinâmica para que, se morrermos, dormirmos em Cristo e que, se Jesus vir, estivermos vivos, sermos transformados num abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios, capítulo 15, aleluia. Versículo de número 52. 51 e 52. Eis que eu vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos
aleluia, transformados. Não é todo mundo que vai ser transformado. Só os que estiverem esperando Jesus para a salvação, conforme Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28. Hebreus 9, 27 e 28. Aí a gente é arrebatado. Na terra acontece a grande tribulação. Aí depois da grande tribulação vem o milênio. Depois do milênio vem o juízo final. E no juízo final, céu e terra desaparece, porque Deus prometeu que não causaria mais destruição à terra por causa do homem. Não causaria mais destruição à terra por causa do homem. Deus não causaria mais sofrimento à criatura por causa do homem, ao mundo vegetal, ao mundo animal. Porque ficou tudo, no dilúvio, ficou tudo debaixo d'água. Ficou tudo debaixo d'água. Então, veja como é importante a gente ler, né, esse registro do dilúvio, até porque, para encerrar por hoje, o momento que precede o dilúvio, Jesus pontua como sendo um período semelhante à sua volta. Mateus, capítulo de número 24. Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também, aleluia, oh glória a Deus, a vinda do Filho do Homem. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Você que já me conhece sabe quando eu estou assim dando muita glória, porque eu estou com vontade de falar em mistério, né? Estou com vontade de falar línguas estranhas. Aleluia. Aleluia, aleluia. E por que não fala, pastor? Porque eu tenho que falar em português para você entender. Se eu falar, eu já estou entendendo que eu estou falando aqui para meu espírito, é vibrando com isso, é vibrando que Jesus está voltando, é vibrando, meu espírito está vibrando, porque Jesus está voltando, aleluia. Isso é para que eu vigie, para que eu tenha mais cuidado, para que eu evite estar pisando na bola, para que eu evite estar escorregando, para que eu não caia. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é para que nós, que achamos que estamos de pé, não caiamos. Isso é para quem está fraco procurar se fortalecer. Para quem está desanimado, se desanimar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você não está aí, não. O que você que está acompanhando o raciocínio desta palavra, alguma coisa está acontecendo na sua mente, no seu coração. Alguma coisa está acontecendo. Louvado seja o nome do Senhor. Ô, irmão, é um momento que a gente está vivendo de enchimento do Espírito Santo. Eu volto a dizer a vocês, eu ainda estou cheio da ministração do capítulo 8 de Gênesis. Se eu pudesse, me agarrava naquela ministração que eu fiz e não largava mais. Não perde o programa Acorda a Bênção, não. Quando eu não venho, é porque eu cheguei muito tarde, porque eu estou com o carro quebrado, aí estou andando de ônibus, ou então a saúde não está boa, né? Aí eu não faço. Mas se der meia-noite eu não entrar ao vivo, sabe que já não vai mais ter programa. Eu entrei tarde hoje, era 11h40, 23h40, mas vim. Para não deixar de viver esses momentos de porção do Espírito Santo. Amém? Ontem o programa terminou de 2 horas, hoje eu acho que vai terminar de quase isso. Eu acho que hoje muito não, porque a Elizabeth já mandou uma mensagem aqui para mim que bênção, hoje já estou na rua, acho que não vai dar para participar da oração. Né?
E obrigado para os que interagiram aí. Silvia, Eduardo botou bem grande assim, consagrar-se a Deus não é viver preso, que é enclausurar, né? Isolado ou distante de todos e colocar a vida nas mãos, colocar a vida nas mãos de Deus para cumprir o propósito dele. Eduardo, tu é muito inteligente. Gostei, Eduardo, eu gostei de tu. Agora não aparece tua foto. Fala comigo no Zap, Eduardo. Eu já vou chamar de Duda. Fala comigo no Zap, Duda. Ô Silvia, tu escreveu e apagasse o que aí, benção? Tava certo que tu tinha escrito. Ela escreveu aqui: a Bíblia é o único instrumento aferidor da verdade. Amém. Tá certo. Ah, Eduardo Silva, locutor. Oxente, meu jovem. Eita. Agora lembrei. Valeu. É porque o ícone fica pequenininho aqui para mim. Amém, meu jovem. Eu preciso falar com você. Eu já mandei uma mensagem para você. Você que não respondeu. Fala comigo aí depois no Zap. Quero falar contigo, tá? Amém, povo de Deus. Amém, irmã Valéria e Elisângela. Que Deus te dê muita saúde. Amém, minha benção. Glória a Deus. Eu quero encerrar a ministração de hoje, além de dizer que essa mensagem mexeu com você, lhe impactou, o que você ouviu foi a voz de Deus, a voz do divino. Quero terminar convidando você para o dia 25 estar conosco no culto de ações e graças pelos 25 anos, ou no dia 25 de julho, às 18h30, na Avenida Presidente Kennedy, 483, pelos 19 anos do Acorda Bênção. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu não vou sair do Instagram, não, nem do Face, já vou orar. Já que a Elizabeth não vai poder orar com a gente, deixa eu ver se o Wade vai poder orar com a gente. Glória a Deus. Oh, aleluia. Bem, o que você ouviu foi a voz de Deus, a voz do divino.